Então vamos lá, eu agora vou tentar explicar a vocês um pouquinho porque eu sou tão apaixonada por essa terapia regenerativa autóloga, tá certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer vocês entenderem que a máquina humana, o corpo humano, ele é perfeito. E a gente existe graças a essa condição de reparação que a gente tem dentro da gente, tá certo? Então vamos lá, quando uma pessoa leva um corte, o que é que acontece? Há um sangramento, né? Nesse sangramento vai formar um coágulo naquela região para que o sangue pare de sair, de ser perdido. E aquele coágulo vai deixar que todas aquelas células do nosso sangue, que são as células que comandam a reparação tecidual, elas fiquem ali por um bom tempo, para que elas possam atuar na reparação, certo? Então, entendido isso, entendido que nós temos dentro da gente todos os fatores de regeneração, de cicatrização, fica mais fácil vocês entenderem o porquê da terapia, porque a gente utiliza isso de uma forma assim tão engrandecedora, certo? Então, entendido isso, eu vou falar agora sobre as células que estão dentro do nosso sangue e como é que ocorre essa reparação tecidual, certo? Então, a nossa queridinha chama-se plaquetas. Eu não vou falar sobre a composição do sangue, nem as suas células e funções, porque o vídeo já está grande demais. Mas, enfim, vamos nos concentrar nas plaquetas. As plaquetas, elas são células que têm em sua superfície glicoproteínas, que são os fatores de crescimento. Fator de crescimento são vamos dizer assim, que são chaves que vão ativar aquelas células que estão ali no nosso organismo, que estão paradas, sem reprodução, porque elas só vão funcionar mediante um estímulo, a uma necessidade de reparação. Células essas que podem ser osteoblastos, que são as células que formam o osso, fibroblastos, que são células que formam colágeno, certo? Então, assim, tem uma infinidade de células que quando a gente tem o fator de crescimento estimulando essas células que já existem, elas vão reiniciar seu processo de renovação celular. E é isso que a gente quer. Quando a gente faz uma loja cirúrgica, por exemplo, na cavidade oral, você faz uma extração e você quer que haja uma nova formação óssea naquele local onde você tirou o dente. Então, o que é que acontece? Naturalmente, há sangramento. Quando a gente utiliza a membrana ou a fibrina líquida, naquele alvéolo, naquela lojinha onde estava o dente, você vai potencializar com um agregado maior de plaquetas, consequentemente fatores de crescimento, que vão chegar naquela região e vão dizer assim, minha gente, vamos trabalhar, porque houve um dano aqui, o dente foi perdido e a gente tem que fechar isso aqui com osso, ou com gengiva, ou com colágeno, com ligamento, o que quer que seja. O importante é que o fator de crescimento, ele só vai ativar se houver célula doadora naquela região. Um exemplo, a gente não vai fazer ter uma resposta de estímulo ósseo numa região, vamos supor aqui na região do seio maxilar. Não vai haver osso, não vai haver a estimulação óssea se por um acaso não houver células ósseas doadoras naquela região, entendeu? Então o fator de crescimento, ele não é mágico, ele não é propriamente a célula-tronco. Célula-tronco é outra história. Fator de crescimento são glicoproteínas que estão ali na superfície das plaquetas e que vão ativar as células. Então, o que é que a gente faz? Nós coletamos o sangue do paciente com os tubetezinhos que eu já mostrei a vocês. Ah, tá aqui dentro. Então, nós coletamos o sangue do paciente como coleta de laboratório normal, como você vai fazer exame de sangue, certo? E aí a gente tem o tubo branco
e o tubo vermelhinho. Esse vermelhinho, ele é de vidro siliconizado e esse aqui é de silicone, certo? Por que isso? Para não haver a coagulação do sangue. Então, não há substância química aqui dentro, então a gente pega o sangue colhido do paciente e coloca numa centrífuga de alta precisão específica para isso. Essa centrífuga da Montserrat, ela já vem com todos os programas que você precisa, né? Ela já tem inclinação, velocidade, tudo certinho. Porque esses fatores, eles são extremamente importantes no produto final, porque sangue ali, todo sangue é igual. Agora, quando a gente centrifuga, a gente vai ter uma concentração maior ou menor de determinadas células. E é isso que faz o grande diferencial, ok? Aqui dá para vocês verem bem direitinho. Vê que coisa mais linda. Você tem a célula e todos esses filamentos são os fatores de crescimento. Como eu havia dito, eles vão se ligar às células que estão naquela região e vão dizer assim, minha gente, vamos trabalhar. Um exemplo que eu gosto de dizer assim é como se fosse uma música de carnaval. Os fatores de crescimento, quando eles chegam, eles agitam aquela região e todo mundo começa a se movimentar. Então vamos lá para ver se a gente consegue concluir. Essa foto aqui mostra um coágulo normal, um coágulo pós um ferimento, certo? Você vê uma quantidade grande de hemácia, que são essas células grandes que parecem uma bala soft, quem é antigo conhece, e vê a fibrinazinha com as célulazinhas menorzinhas que são plaquetas, leucócitos, etc e tal, tá certo? Aí eu vou mostrar aqui a vocês o que é que acontece quando a gente centrifuga o sangue do paciente sem aditivo e a gente concentra a fibrina com as plaquetas e os fatores de crescimento. Aqui, ó, tudo isso são plaquetas. E aqui é a fibrina. O normal seria isso. Existe todas as células, todos os componentes de reparação em menor quantidade. Aí a gente chega, faz um arcabouço desse de fibrina com a quantidade dessa de plaquetas. Isso é uma microscopia de varredura feita e doada pelo professor Leonel Oliveira. E aqui a linda plaqueta com seus fatores de crescimento. Linda de morrer. A gente não precisa fazer grandes agressões para que a gente tenha uma reparação tecidual. Por exemplo, na ROF, né, na harmonização orofacial, você pode estimular colágeno e elastina numa região que está mais empobrecida, porque o que é a ruga? A ruga nada mais é do que aquelas células ali que já não querem mais trabalhar. Então elas existem, mas elas estão adormecidas. Quando você estimula, seja por uma ferida ou qualquer outra coisa, você vai ter uma queimadura, um exemplo, você vai ter uma nova formação daquele tecido naquela região. Então as células, elas estão lá, elas só estão inativas. E aí quando a gente pega esse concentrado com as plaquetas e os fatores de crescimento, que é a fibrina líquida, e injeta nas regiões que a gente acha necessário, você vai estar doando àquele tecido um estímulo maior para que aquela célula já existente vá entrar no processo de ativação novamente. Então, assim, é tudo muito simples. A odontologia, ela usa tanto na cavidade oral como na harmonização orofacial. Então, assim, sobre a utilização, como usar, quando usar, aí, assim, é vídeo para horas, né? Assim, a minha proposta hoje era fazer vocês entenderem, visualizarem todo esse mecanismo que é próprio nosso, que é uma coisa natural e que a gente pode usar de várias formas, tá certo? Eu vou voltar fazendo outros vídeos, vou receber as perguntas de vocês, que eu sei que vai ter bastante.